Meus amigos, uma notícia que, segundo informações dita pela revista Exame, abalou Lula e abalou toda a equipe do corpo do petista. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste sábado, agora dia 30, uma das piores notícias de seu mandato. A nova rodada de pesquisa da GERP, divulgada com exclusividade pela revista Exame, mostra que o petista será derrotado em praticamente todos os cenários testados para a eleição presidencial de 2026. O resultado caiu como uma bomba no núcleo do governo e é visto como potencial ponto de inflexão no projeto de reeleição. O levantamento vem em meio ao agravamento da crise política e institucional. O Planalto enfrenta simultaneamente uma guerra comercial com os Estados Unidos. Mercado pelo tarifaço de 50% de impostos pelo presidente Donald Trump, sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, da Lei Magnitsky e Alexandre de Moraes, além do escândalo bilionário da presidência. A perda de apoio no Congresso, saída de integrantes do Centrão, do alto escalão do governo e pressões da CPMI do INSS. Para completar, veículos de imprensa internacionais passaram a retratar Lula como um líder isolado e dependente do judiciário para governar. Publicações semanais em diferentes países afirmam que o Brasil vive sob um regime de exceção, marcado pela chamada ditadura do STF. Não é eu que estou dizendo, é a matéria que está dizendo da revista Exame. A crise mina ainda mais a imagem externa do presidente, descrito em jornais estrangeiros como autoritário, ultrapassado e sem base popular. Outro ponto que pesa contra o Planalto é a situação econômica. Apesar de indicadores divulgados pelo IBGE, alvo de críticas por suposta manipulação de dados, o poder de compra da população segue em queda. O dólar está acima de R$ 5,40. A inflação pressiona o custo de vida, os juros permanecem em alta e serviços básicos como energia elétrica estão caros. A carga tributária continua aumentando na tentativa de fechar as contas públicas. A sondagem da GEP era aguardada com expectativa pelo governo e pela oposição. Por ser considerado um termômetro confiável do humor do eleitorado, o Instituto passou a ter credibilidade em Brasília pela precisão nos recortes temáticos e em eleições anteriores, e é visto como um relógio político, tanto por partidos de esquerda quanto por legendas de centro e de direita. O resultado, porém, é devastador para Lula. Ele perde para Jair Messias Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro, Ratinho Júnior e até Ciro Gomes, que não ultrapassou 10% em eleições anteriores. Contra Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Pablo Marçal, o petista aparece empatado tecnicamente, mas sem vantagem consolidada. No cenário estimulado do primeiro turno, Bolsonaro lidera com 38% das intenções de voto, contra 32% de Lula. Ciro Gomes aparece com 5%, Ratinho Júnior com 4%, Romeu Zema aparece com 3% e Pablo Marçal 3%. Ronaldo Caiado surge com 2%, enquanto 5% disseram não votar em nenhum e 8% não responderam. Eis os números do primeiro turno. No cenário do primeiro turno, Jair Bolsonaro venceria Lula com 38%, Lula vem em segundo lugar com 32%, Ciro Gomes 5%, Ratinho Júnior 4%, Romeu Zema 3%, Ronaldo Caiado 2%, nenhum 5%, não sabe ou não responderam 8%. No cenário do segundo turno, Lula é derrotado em praticamente todos os confrontos diretos. Bolsonaro aparece com 49% contra 38% de Lula. Isso é no segundo turno. Michele Bolsonaro teria 48% e Lula 37%, fosse somente eles dois no segundo turno. Tarcísio de Freitas no segundo turno apareceria com 46%, Lula viria com 37%. Eduardo Bolsonaro viria com 43%, Lula 39%.
aí há um empate técnico. Ciro Gomes aparece na frente no segundo turno com 38% e Lula 34%. Ratinho Júnior vem com 40% e Lula 36%. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, aparece em segundo turno com 36% e Lula 39%. Estão tecnicamente empatados, mas aqui o Lula ganharia de Romeu Zema. Ronaldo Caiado viria com 36% contra 38% de Lula. E no segundo turno também aparece tecnicamente empatado. Pablo Marçal com 35%, Lula com 38%, também tecnicamente empatado. Em uma reeleição da disputa de 2022, Jair Bolsonaro abriria 11 pontos de vantagem, 49% a 38% contra Michele Bolsonaro. Lula também é superado fora da margem de erro, com 37% a 48% em um eventual confronto com Tarcísio de Freitas. A diferença mantém expressiva, 46% a 37%. Então, a pesquisa também simulou a candidatura do vice-presidente Geraldo Alckmin do PSDB no lugar de Lula. Os números variam entre 14% e 15% no índice. Considerando muito baixo e que evidencia a dificuldade do governo em transferir votos para um sucessor, segundo o levantamento, a saída de Lula da disputa não resulta em migração automática de votos para Alckmin, mas sem restrição de eleitorado para outros candidatos. O levantamento da GEP foi realizado entre os dias 22 e 27 de agosto, agora de 2025, ou seja, o mês passado, por meio do sistema CAT, entrevista eletrônica assistida por computador, com 2.000 eleitores em todo o país. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95,55%. Então, meus amigos, observe bem. Ainda bem que essa pesquisa feita pela GEP, ligada à revista Exame, não é comprada nem pela direita e nem é comprada pela esquerda. Se fosse, alguém poderia dizer, foi comprada. Diferente da pesquisa Quest, que foi comprovado que ela é comprada pelo PT para botar o Lula lá em cima e os demais lá embaixo. Tá? E outras que a gente vê aí também. Na prática, Lula não ganharia jamais de Jair Messias Bolsonaro, nem em 2022, muito menos agora em 2026. Esse é o terror do Lula, Bolsonaro sair de inelegível e entrar para a política, porque ele sabe que perderia feio. Não adianta o petista dizer que ganha, que é isso, que é aquilo outro, porque é só papo furado e conversa fiada. Na prática, todos nós sabemos aqui, Bolsonaro ganharia. Tarcísio Freitas também ganharia. Não adianta dizer que não, porque ganharia. Eu já fiz uma pesquisa como essa aqui e todos eles ganharam do Lula. Somente uma vez que o Lula ganhou aqui no meu canal de Tarcísio Freitas. Em todas as demais questões, Lula não ganha. Sabe por quê? O povo está cansado da mentira do presidente. O povo está cansado de ser enganado. Todo mundo sabe que eles compram a pesquisa. Todo mundo sabe que eles liberam dinheiro para fazer propaganda enganosa contra a direita. Tem coisas que eles falam que é verdade, mas a maioria das coisas é mentira. Todo mundo sabe que a esquerda, tudo que faz é na base da compra. Se eles vão postar um vídeo, eles têm que comprar robô para poder levantar o vídeo. Se eles vão dar uma entrevista, tem que pagar para que aquela entrevista seja vista por robôs, ou seja entregue à pessoa, porque quase ninguém quer ver. Essa é a realidade, diferente do Jair Messias Bolsonaro. Então, eis aí uma notícia que realmente abalou o lado da esquerda, o lado petista. É por isso que eles querem condenar e vão condenar Bolsonaro. Tirando o Bolsonaro da direita e da disputa, fica espaço para eles. Vamos esperar, vamos ver o que é que vai dar.